Boa noite a todos, é um grande prazer recebê-los. Estamos dando início à live, o ensino do futsal no Brasil e nos Estados Unidos. A ideia hoje é a gente poder debater com pedagogos do futsal do Rio Grande do Sul, do Brasil e também dos Estados Unidos, né, da Califórnia, do Clube Sacramento da Califórnia, a gente poder falar um pouquinho a respeito da perspectiva de ensinar bem o futsal, não só no aspecto de formação esportiva, mas no aspecto de formação humana através do ensino do futsal. Vamos permear por aqui uma série de aspectos relativos ao ensino do futsal, desenvolvendo aspectos relativos a objetivos, princípios pedagógicos, metodologia e a relação entre os adultos que circundam as crianças no processo de ensino-aprendizagem do futsal. Então, queria dar boa noite a todos os nossos participantes. E a nossa ideia, nesse primeiro momento, então, é conhecer os nossos debatedores, os nossos pedagogos do futsal. Estamos, na verdade, com 3 pedagogos do futsal e um professor de educação física que trabalha também com futsal em suas aulas aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Vamos começar, então, vamos colocar o banner aqui, o banner de apresentação, então, dos nossos participantes. E vou pedir, então, primeiramente, uma boa noite ao professor Evandro Lunardelli, e pedir, então, que ele possa se apresentar e iniciar, então, a nossa live. Seja bem-vindo, professor Evandro, uma boa noite. Então, dos nossos participantes, e vou pedir, então, primeiramente, uma boa noite ao professor Evandro Lunardelli, e pedir, então, que ele possa se apresentar. Daniel, me ouve, Daniel? Sim, pode. Agora estamos na tua apresentação, professor, por favor. Boa noite a todos. Primeiro, um agradecimento a ti, Daniel, pelo fazer um registro pela pessoa que tu é, o respeito que eu tenho por ti e por te acompanhar a tua trajetória, e o que tu está fazendo pelo futsal é muito importante. Em segundo, não menos importante, é o professor Bira. A gente veio da mesma fonte, né? A gente começou em Teresópolis, o mesmo treinador. A gente não teve uma relação muito próxima, mas o respeito que eu tenho e a admiração, principalmente depois que começou as lives, eu tenho me inspirado muito na tua forma de falar, de como tu conduz, muito sereno, muito tranquilo. Isso é inspirador. E ao Marcelo, que é um querido amigo que eu não faz um ano que conheço, descobri na internet, através do trabalho dele, sobre futsal para o futebol. É um pedagogo também, ele precisa saber disso que ele é, porque ele criou, dentro da realidade dele e das vivências dele, ele criou uma forma de transferir conceitos do futsal para o futebol. E eu encontrei ele na internet, acabei mantendo contato, e a gente hoje começa a fazer algumas coisas em conjunto. Então, e agradecer as pessoas que estão aqui para poder a gente fazer alguma coisa em prol do futsal e do futebol. Muito obrigado, professor Evandro, seja bem-vindo, é um prazer te tê-lo conosco, agradeço o elogio inicial e sempre que eu tenho oportunidade também gosto de reforçar que tu é sempre foi uma das grandes referências para mim no processo de educação através do futsal, né? Tive a oportunidade, tu fosse meu treinador nas categorias de base do Teresópolis Tênis Clube, isso sempre me honrou muito e me serviu de referência para as minhas futuras orientações profissionais. Antes da sequência, então, apresentação dos nossos participantes, vamos dar uma boa noite especial aqui para o André Luiz Machado de Mello, que está acompanhando a live diretamente de Florianópolis, mandando uma saudação para todos os participantes. Seja bem-vindo, André, é um prazer te ter conosco. Estamos recebendo também o professor Jorge Elias,
professor, foi professor do Colégio Monteiro Lobato durante muito tempo, trabalhou nas categorias de base do futebol de campo do Esporte Clube Santa Cruz, aqui do interior do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, professor Jorge. Estamos recebendo também o Edmilson Fagundes de Carvalho. Boa noite, senhores. Boa noite, Edmilson. Agradeço, aproveitar a oportunidade para agradecer o elogio que tu me fez hoje na nossa publicação do Face. Muito obrigado, é uma satisfação te ter conosco. Estamos recebendo também o Murilo Inácio de Oliveira, mandando um abraço para todos, dando parabéns pela live. Muito obrigado, Murilo. Satisfação em tê-lo conosco. O professor André Pérez, da empresa Deix. Boa noite, professores. Sucesso, estamos acompanhando. Prazer em te ter conosco. Temos a honra de estar recebendo também o professor Luiz Afonso Gomes. Que prazer, hein? Uma felicidade, realmente, o Afonso está aqui com a gente. É uma referência para todos os pedagogos do futebol, um professor de muita experiência dentro da área da universitária do ensino do futebol e uma referência para todos nós aqui. O Murilo está nos dizendo... Uma lenda. É verdade. O Murilo está dizendo que está falando diretamente da Inglaterra. Obrigado pela presença, é uma honra te ter aqui conosco, Murilo. O Marcelo, o professor Marcelo da Escola Bola na Rede, também boa noite, seja bem-vindo, Marcelo, obrigado. E a Jussara Ortiz, boa noite, professores, é um prazer também te ter aqui. Então, vamos conhecer, então, agora o nosso professor, né, que é brasileiro, é paulista, né, pelo professor Evandro me colocou, ele é paulista, vai se apresentar para a gente, trabalha no Clube de Futebol Sacramento, na Califórnia, e vai nos falar um pouquinho sobre a sua carreira, a sua trajetória, até chegar aqui no nosso encontro de hoje. Professor Marcelo, seja bem-vindo, uma boa noite, é uma honra te ter conosco aqui. Boa tarde, aqui da Califórnia, a honra é toda minha, muito obrigado pelo convite. Bom, rapidinho então sobre mim, eu cresci em Campinas, né, São Paulo, cresci jogando futebol de campo e futebol de salão ao mesmo tempo, pelo Guarani, por outros clubes de Campinas, pela ABB. Fiz educação física na Unicamp, né, treinamento esportivo, para ser treinador, já queria ser treinador, mas me formei e tive vontade ainda de jogar bola, então acabei indo para a Itália, passei 6 anos lá, jogando futebol de salão, e depois da Itália eu vim para os Estados Unidos para ser treinador de futebol, passei 10, 11 anos trabalhando como treinador universitário aqui nos Estados Unidos, e de 2 anos para cá estou me dedicando a esse projeto, né, chamado Soccer Powered by Futsal, mostrando, né, procurando, dentro dessa cultura americana, conectar os dois esportes, procurando benefícios para os dois esportes. Através desse projeto, como o Evandro falou, que a gente se conheceu, né, conhecemos o trabalho um do outro, o trabalho muito legal que eles fazem com o 2-1 Brasil, e estamos trocando ideias, discutindo, aprendendo, evoluindo, e procurando passar novas ideias, né, novas reflexões sobre esse assunto. Muito obrigado, professor. É um grande prazer e reforço mais ainda essa tua competência, tua capacidade de vencer nos Estados Unidos, né, como pedagogo do futsal. Mas uma coisa que me chama a atenção, e isso ninguém vai tirar de ti, que é uma formação na Unicamp, né? A Unicamp, ela, indiscutivelmente, ela é uma referência na área da universidade no Brasil, né? Poderíamos citar ali os professores Alcides Scaglia, Revertido, Larissa Galati, Roberto Paes, só craques nessa área da pedagogia do esporte, e tenho certeza que a tua formação também, ela se qualifica ainda mais, tendo a oportunidade de lidar com tantos professores, com tanta capacidade e tanta produção acadêmica, né, que esses professores puderam também proporcionar. E tu tivesse a oportunidade de lidar com esses professores no teu tempo lá, professor? Sim, todos os nomes que você citou de alguma forma, né? O Roberto Paes, né, tive o prazer de ser meu orientador na minha monografia no final de curso. O Alcides Scaglia, tive a oportunidade de aprender com ele em muitas reuniões, né, na época que ele estava no projeto no Paulínia. A Galati, ela não era no mesmo ano que eu, mas nós nos conhecemos, também estamos trocando muita ideia, né? Muita gente do LEP, que trabalha no LEP, o Lucas Leonardo, o Beto Silva, muitas pessoas muito competentes realmente, que eu tive a oportunidade de conhecer, ou como professores, ou como colegas de estudo, ou alguns mesmo depois da universidade, né? Pelas conexões em comum, tive a oportunidade de estar em contato com eles. É indiscutível que é uma seleção de craques universitários de ensino da pedagogia do esporte, e provavelmente tu e o próprio Leonardo sejam já da nova geração, já desse grupo que
com certeza vai criar cada vez mais frutos para o desenvolvimento do esporte no Brasil. Antes de apresentar nosso último integrante, dar uma boa noite ao Birinha. Seja bem-vindo, Birinha. É uma grande satisfação te ter com a gente em todas as lives. Muito obrigado. Está mandando um abraço aqui para o professor Afonso. Jussara Ortiz, excelente intercâmbio de conhecimento. Obrigado. O Murilo, obrigado, Daniel. Sempre procuro seguir o seu trabalho. Muito obrigado, Murilo. É uma honra te ter conosco aqui. Júlio César Serrano, abraço. Falando aqui de Chicago, nos Estados Unidos. É teu contemporâneo, Júlio César, professor? Professor Marcelo, conhece o Júlio César? O Júlio Serrano, ele é o chair do grupo latino da United Soccer Coaches aqui nos Estados Unidos. Ele está desenvolvendo um trabalho muito, muito bom para a comunidade latina, em termos de criar conteúdo, de criar oportunidades, né, para os treinadores latinos, não só aqui nos Estados Unidos, mas pelo mundo, e com uma definição latina bem ampla, né? Incluindo os brasileiros, vamos falar assim, nessa definição. Daniel, um grande abraço ao Rúlio, que abriu um espaço através do Marcelo e através do Pedro, lá de Chicago, abriu um espaço para mim também, eu tenho participado desse grupo. E ressaltar que a Jussara Ortiz é o Ortiz, Luiz Fernando Ortiz, Ruiz Ortiz, que está usando as redes sociais da Jussara para poder participar junto com a gente. Legal, que bom, fico muito honrado de ter também os principais pivôs do futsal nacional aqui conosco, e além de ser um excelente jogador e atleta, é uma pessoa assim fundamental, sempre foi um espelho para os futuros jogadores de futsal. Então, Júlio César, prazer em te conhecer, é uma honra te ter conosco. Vamos conhecer agora o nosso quarto participante aqui, o professor Ubiratã da Luz. Bira, seja bem-vindo, um prazer te ter conosco, Bira. Prazer é todo meu. Acredito que eu tenho que ficado por último por ser mais novo, né? Obviamente, dessa galera toda aí. Mas, enfim, quero dar uma boa noite, então, a todos nós aí da mesa, vamos dizer assim, e agradecer desde já todos aqueles que estão novamente nos prestigiando, alguns aí de cadeira cativa, que nos deixa muito feliz. Agradecer ao Evandro pelas palavras que dirigiu para mim. Uma oportunidade muito bacana de conhecer o professor Marcelo. Graças a Deus ele fala a nossa língua, porque senão acho que eu estaria perdido, não teria nenhum efeito a minha participação aqui. Minha formação, então, ela é na licenciatura plena, né, em Educação Física, e deixar registrado que praticamente toda a minha vida profissional, desde quando me formei, continua sendo dentro de uma instituição chamada escola, na qual eu sou completamente apaixonado, e digo a vocês que continuo cada vez mais apaixonado por trabalhar dentro de uma escola que me favorece a eu me treinar, ser uma pessoa melhor, porque estou de frente com a gurizada e nada melhor do que estar de frente com essas crianças, com esses adolescentes, que nos dão um banho assim, de conhecimento, e essa troca, né, que me deixa muito feliz. E, fechando a minha apresentação, tomara a Deus que eu consiga contribuir nessa live, né, pelo tema em si, né, já que o meu trabalho ele é desviado para dentro da escola e não como uma atividade extracurricular direcionada, né, para uma escolha espontânea de um aluno, né, que queira fazer o esporte porque gosta daquilo ali. Acho que vai ser talvez bacana, né, ter uma visão dentro da educação física, né, na qual o aluno muitas vezes está ali fazendo aquilo por uma obrigação, né, e não por um desejo. Então, estou muito feliz, muito agradecido, e tomara a Deus que tenhamos uma live brilhante nessa noite. Muito obrigado, professor Bira. Tenho certeza que a tua história, o teu conhecimento hoje vão prevalecer e tu vai sim contribuir muito com a nossa live de hoje. Bom, eu sou o professor Daniel Geraldi, eu sou graduado em Educação Física,
Possuo 3 especializações, uma na área da psicologia do esporte, uma na área da psicomotricidade relacional e uma na área da pedagogia do futsal. Sou mestre em reabilitação e inclusão e atualmente faço doutorado na área de educação. E me sinto muito honrado de poder estar com duas referências da minha formação profissional, que é o professor Bira e o professor Evandro, e uma honra conhecer o professor Marcelo, né, com todo esse gabarito de conhecimento e de experiência, e vai poder nos contar um pouquinho mais sobre como é que se desenvolve o futsal dentro da cultura norte-americana. Então, sejam bem-vindos todos que estão participando também da live, né? O Birinha está mandando um abraço aqui para o Fernando Ortiz e para a Ju, e o Ortiz está mandando um abraço para o Bira, saudades do amigo. Está mandando o Ortiz aqui para o Bira. Vamos, então, colocar o nosso primeiro banner aqui, para a gente começar, então, a abordar o primeiro tema relacionado ao ensino do futsal, dentro daquela perspectiva que a gente está trazendo, que o professor doutor da Universidade de Londrina, Wilton Carlos Santana, que é uma referência na pedagogia do ensino do futsal, nos diz, aquele aspecto da perspectiva de ensinar bem o futsal. Então, para ensinar bem o futsal, a gente precisa saber por que ensinar o futsal, quais seriam os objetivos principais de ensino. Então, professor Evandro, gostaria de pedir, então, que tu possa iniciar para a gente, dentro da tua formação, do teu conhecimento da área do futsal, por que ensinar futsal? Quais os objetivos do ensino do futsal, por favor, professor Evandro? Bom, Daniel, eu não acabei iniciando a conversa e fazendo o agradecimento a vocês, e não disse que a minha formação também é acadêmica, na educação física, tenho especialização em treinamento, futebol e futsal, sou um apaixonado pela psicologia e pela filosofia, onde eu tento ser autodidata, não tenho nenhuma pretensão em exercer nenhuma função nem de filósofo, nem de psicólogo do esporte, mas de poder ter todas essas ferramentas ao meu alcance para poder educar pessoas através da ferramenta que nós temos, que é o futebol e o futsal. O futsal, nesse momento, ele está tendo um reconhecimento do nosso primo rico, que é o futebol. E o futsal, na minha opinião, ele é propedêutico. Ele é o início para o futebol. Então, e é mais fácil, é mais barato, é mais fácil de ensinar. Tu forma não só o atleta, como tu forma o treinador, pelas circunstâncias de tu estar sempre próximo, de tu ter os tempos técnicos, a tua intervenção no jogo é maior. E a formação através do futsal ela é muito mais fácil do que do futebol. E eu usei essa ferramenta nos Estados Unidos, onde me deu uma vantagem competitiva nas competições que eu participei como futebol de campo, o soccer para eles. Então, o futsal me deu ferramentas para eu treinar os meninos, para eles poderem desenvolver melhor no futebol. Então, me ouve, Daniel? Sim, te escutamos. Tá. Então, o futsal, na minha concepção, ele é fundamental na formação do menino como pessoa e como jogador de futebol de campo também. Professor Evandro, como tu é um dos nossos representantes para falar um pouquinho sobre a pedagogia do ensino do futsal nos Estados Unidos, nos conta um pouquinho a escola que tu trabalhou nos Estados Unidos, o período, para a gente poder saber um pouquinho mais sobre essa tua experiência, por favor, professor Evandro. Bom, o meu namoro com os Estados Unidos começou em 94, aonde eu comecei eu conheci, através do esporte, eu conheci a cultura americana e vim de 94 até 2014, quando eu tive a minha primeira oportunidade de contribuir com a BFA, que é a Brazilian Football Academy, do Rogério Carlson. Eu passei lá 4 meses, onde a gente trabalhou basicamente com treinamento de fundamento, quase como camps ou clínicas. E isso me deu respaldo para, em 2015, retornar para um clube que eles chamam não-prof, que é onde o Marcelo se insere. São clubes que têm um objetivo de através do futebol, e esses clubes eles têm de basquete, de
beisebol, futebol americano, são vários esportes que têm o mesmo modelo de não-prof, onde a estrutura toda é feita por pais, a sua maioria, que se agrupam e contratam professores para treinarem equipes, onde existem competições durante o verão, e o outono, né? Destinadas a isso. Então, eu pude, em 2015, ir para vivenciar, num ano sabático, vivenciar a cultura americana, pude treinar equipes, pude desenvolver o meu inglês, fui para os Estados Unidos como estudante, trabalhava voluntariamente nesse clube, né? E consegui ganhar muito mais do que dá. Porque, para mim, o futsal e o futebol eram coisas naturais e eu, através dele, eu consegui viver um mundo que eu não vivia e poder entender como funciona a cultura do futebol, vou chamar assim, para não chamar de soccer, como funciona a cultura do futebol nos Estados Unidos. E poder hoje estar aqui e passar para vocês como eu vivi. O que eu posso frisar de mais importante, que a gente, uma diferença básica, que o Marcelo pode me ajudar, é que lá tu tem dois modelos. O treinador, que é o trainer, e o coach. Muitas equipes eu treinei durante a semana e o coach, que era um pai ou alguém, ia só para o jogo no final de semana. Isso é uma coisa relevante que a gente não tem aqui. Normalmente aqui a gente treina a equipe nos treinamentos e no jogo a gente dirige a equipe. A cultura americana ela propicia que tu treine, que alguém treine a tua equipe, como é voluntariado a maioria dos coaches, né? Não é remunerado. No final de semana o pai vai lá e é o coach, é o treinador do time que tu treinou a semana toda. Então isso é uma coisa que eu acho necessária pontuar para as pessoas entenderem essa dicotomia e essa dualidade de como funciona o futebol e outros esportes nos Estados Unidos. Temos a figura do treinador e do coach. E eu exercia em algumas equipes as duas funções. E em outras equipes eu era o treinador durante a semana e no final de semana eu assessorava o pai ou alguém que era o coach da equipe. E treinei equipes também treinei equipes de sub-9 a sub-16. Agora, o professor Evandro traz uma coisa que depois o professor Marcelo também vai poder falar, e é um questionamento bem significativo. Aqui no Brasil, a gente tem uma resistência muito grande a essa possibilidade de um pai treinar as equipes aqui no Brasil, porque a gente acredita que um pedagogo do futsal, pedagogo do esporte, é o profissional adequado para poder lidar psicologicamente, emocionalmente, desenvolvimento de todos os aspectos, né? Então, acho que isso é já uma diferenciação de cultura bem significativa, que acho que a gente vai ter que debater aqui como uma forma de entender um pouquinho também esse processo, como é feito lá nos Estados Unidos. Se existe algum curso para esses pais, como é que isso funciona? Acho que isso é um dado bem relevante. Então, antes de passar para o professor Marcelo, só mandar um abraço aqui para o Peixe Nardi, o Héctor Angel Hernandes, diretamente do México, seja bem-vindo, Héctor. O Júlio César nos diz, muito obrigado, professores, por compartilhar, todos juntos aprendemos mais. O Birinha nos diz, Evandro, você vê vantagens ou desvantagem em ter um treinador ou um coach? Daqui a pouquinho nós vamos discutir sobre isso mesmo, Birinha, obrigado pela pergunta. E o Rafael Ramassotti, muito preciso com a Austrália, muito parecido deve ser com a Austrália. Mas então, professor Marcelo, vamos, então, fazer, na verdade, duas perguntas para ti, então. Primeiro, saber, na tua percepção profissional, qual o objetivo do ensino do futsal, e depois gostaríamos que pudesse discorrer um pouco em cima do que o professor Evandro falou a respeito desse processo do treinador e do coach, que não é uma realidade aqui no Brasil. Por favor, professor. Bom, sobre o porquê ensinar o futsal nos objetivos, na minha interpretação, né, de resposta da pergunta, seriam 3 motivos principais. Assim como os outros esportes coletivos, por todos os benefícios físicos e sociais, né, que praticar o esporte pode trazer. O segundo objetivo, que é pela
pela beleza, pelo divertimento de jogar futsal, como esporte próprio, como esporte de competição. Eu amo jogar futsal, sempre amei minha vida inteira. Então, acredito que só nesse divertimento, né, de se jogar, pelo prazer de jogar, já é um objetivo ali muito grande. E o terceiro objetivo, né, que é uma terceira forma de objetivo, né, que é a realidade aqui dos Estados Unidos, que a grande maioria das pessoas que jogam futsal jogam como instrumento de desenvolvimento para jogadores de futebol de campo. Porque nós, aqui nos Estados Unidos, não temos o futebol de competição de forma nenhuma comparado com a realidade do Brasil. Às vezes eu escuto, né, dos brasileiros, pô, o futsal no Brasil tá morto, tá difícil, e entendo, né, que comparando com o passado, com outras gerações, possa ser um momento difícil. Mas se a gente for comparar Brasil e Estados Unidos, aqui é menos do que 1%, né, da cultura de competição do futsal, acho que 0,1% do que existe aí. Então, não sendo um esporte de competição profissional, não tendo uma tradição, uma cultura de competição no futsal, o maior objetivo é realmente como instrumento de desenvolvimento do futebol de campo. Sobre o coach, o treinador e a realidade dos clubes aqui, concordo com tudo que o Evandro falou, né? E o Brasil, como os Estados Unidos, os Estados Unidos, assim como o Brasil, é um país muito grande e possui realidades muito diferentes. Então, existem clubes de futebol, né? Esse termo clubes é um termo bem geral, que participam desde ligas amadores, né? Eles chamam aqui de REC, ligas amador, difícil traduzir, né? Ligas recreativas e ligas competitivas. Desculpa, essa é a melhor tradução. Então, nas ligas recreativas, praticamente é uma ideia de vamos lá, deixa a criança brincar, pode ser pai, não é uma coisa tão séria, ninguém vai investir tanto dinheiro, não existem tantas ambições de jogar um nível mais alto. Ou, às vezes, só nos primeiros anos. Às vezes, nos primeiros anos, os pais, não, os primeiros anos não é tão importante pagar um treinador, não é minha opinião, te falando o que passa dos pais, tá bom? O que eu ouço muitas vezes. Não é importante ter um treinador profissional tanto para o treino quanto para o jogo, e conforme eles foram crescendo, aí sim vale a pena um investimento, né? Os Estados Unidos é um país capitalista, um país onde a cultura do benefício, né? Quando você investe, para qual benefício você quer. Então você tem essa realidade dos clubes recreativos, e tem clubes competitivos que são muito organizados, que todo mundo é profissional, todos os treinadores são profissionais, tem que ter licenças. Alguns clubes, praticamente todos, a partir de uma idade, só fazem isso, não fazem mais nada os treinadores, só dão um treino para as equipes. Então a realidade muda muito. Né? Se a gente está falando de um clube pequeno de alguma cidade, alguns clubes gigantes aqui para os Estados Unidos que têm sedes em várias cidades. Então essa é meio que a realidade. Então você tem como é que fala range em português? Você fala tem uma disparidade muito grande entre um grupo e o outro, e as realidades de cada um são diferentes, e mesmo dentro do mesmo clube, existem divisões. Né? Então, por exemplo, no meu clube, a gente só tem 2 equipes por idade. Então tem um time principal e tem uma segunda equipe. Tem clubes, tem 4 ou 5 equipes. Então eles têm um que é o super time, que é o Development Academy, que são praticamente quase como se fosse uma categoria de base de um clube no Brasil. Não é o mesmo, tá bom? Mas são os atletas que vão investir o que tiverem que investir, porque acreditam que vão conseguir uma bolsa na faculdade, e aí você vai descendo até os níveis mais baixos dentro daquele clube, que são equipes muito mais recreativas, que os pais querem gastar menos, que as crianças não querem viajar tanto, que tem uma mentalidade mais tranquila, não sei qual é o termo certo para falar nesse momento. Mas queria passar essa ideia bem de como tem variações, né, por aqui, nesse universo do futebol de clube. Muito obrigado pela contribuição, professor Marcelo. E quando a gente entrar no tema das relações entre adultos, dentro do esporte infantil, a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu queria, antes de passar para o professor Biratã, dizer o seguinte, avisar quem está assistindo a live, que é uma satisfação ter todos conosco, mas o professor Marcelo, num período próximo aqui no Brasil, das próximas 9 horas, terá que sair para ir para o seu treinamento lá no Clube de Futebol do Sacramento, e ele vai transmitir de lá, ele vai se deslocar uns 15, 20 minutos de lá, e ao final da live a gente vai encontrá-lo novamente, para ele poder mostrar a realidade dele lá. Mas antes do professor Bira, queria mandar um abraço aqui para o Jadilson Lugli, parabéns pela live, abraço aqui da Inglaterra. Nós que agradecemos a tua presença, Jadson, é um prazer te ter aqui.
Adnan Leme, professor Marcelo, acompanhando aqui, muito show. Adnan Leme. Laudenor Juliana Bruni, grande abraço aos professores, em especial ao meu amigo Evandro Renor Lunardelli. Satisfação, Laudenor. O Murilo nos dá uma contribuição muito significativa. Ele diz o seguinte: eu tive a experiência de trabalhar voluntariamente aqui como assistente coach de uma equipe no futebol, onde o coach era o pai de um dos atletas. Mas, para isso, é necessário que tenha, no mínimo, o nível 1, né, da Federação Inglesa de Futebol. Muito obrigado pela contribuição, viu, Murilo? Ele coloca, Jadson é meu parceiro, abraço. Olha, são parceiros ali de trabalho. Então, vamos conhecer, então, agora o nosso, as ideias, né, em relação ao porquê ensinar futsal. Professor Biratã, por que ensinar futsal ou qualquer outra modalidade esportiva e quais os objetivos dentro de uma aula de educação física? Por favor, professor Biratã. Pois bem, o porquê ensinar futsal, eu me dirigindo à escola, porque tanto o futsal como os esportes de quadra, que geralmente uma escola oferece, né, são o futsal está incluído dentro desse espaço físico, né, tanto como handebol, como basquete, como vôlei, que são os que a gente chama de esportes de quadra, e que são, vamos dizer assim, modalidades esportivas na qual quase que uma obrigação, dentro de um conteúdo da educação física, fazer parte do ensinamento para a gurizada. Obviamente que tem escolas que têm espaço físico maior, que trabalham com futebol de campo, como se chama, enfim, né, outras as modalidades, mas geralmente aquilo que se vê dentro das escolas que a gente conhece, né, é um oferecimento, né, da educação física que se toque dentro de um ano letivo nessas modalidades que comentei agora. E o futsal está incluído nelas, né? Então, é praticamente uma obrigação. Agora, falando de objetivos, fiquei lembrando aqui, Daniel, e eu não sei, já que o Marcelo não é daqui de Porto Alegre, eu não sei se o Evandro chegou a estudar no Colégio Cruzeiro do Sul, mas eu e o Daniel viemos do Colégio Cruzeiro do Sul e levamos para a atual escola que a gente trabalha hoje, um dos grandes trabalhos que tinha o Colégio Cruzeiro do Sul, que eram os jogos, né? Os jogos olímpicos, que a gente chamava, né? Com desfiles. Bom, era a escola toda dentro de uma semana de trabalho, onde, né, a parte esportiva estava fortemente incluída, né? Por que eu estou mencionando isso? Porque para falar de objetivos, por que ensinar futsal, eu não me dirigiria só ao futsal. Por que ensinar o esporte em si, né? Já que o meu campo é da educação física. Porque, e aí, para falar de objetivos especificamente, eu preciso pensar em mim, como criança, como adolescente, já que fui inclinado a seguir a via esporte através da minha profissão. Graças a Deus, a minha profissão, né? E no momento que eu começo a pensar nos benefícios que o esporte me trouxe desde criança, né, me colocando numa possibilidade de ser um menino mais centrado, mais organizado, mais respeitador, enfim, uma série de possibilidades, além da parte esportiva em si, das habilidades motoras, né, eu pendo hoje, na minha observação, eu me inclino hoje para falar dos benefícios, muito mais desses benefícios ligados a valores humanos do que propriamente os valores da ordem
motora, né? Ordem motora, na verdade, quando se ensina uma modalidade esportiva, é obrigatório que ela entre, né? O que a gente tem que prestar atenção é de aquele que está ensinando, o quanto ele deposita um percentual de importância nesta aprendizagem e o quanto que ele deposita na aquisição de valores. E quando eu falei do Cruzeiro do Sul, hoje a gente levou esse modelo, então, para a escola onde a gente atua, eu e o Daniel, e temos aí um sucesso todo ano deste modelo de jogos para essa escola. E aí eu não posso deixar de esquecer, falando em objetivos, que num determinado momento da minha vida, quando piá, estávamos então em plenos jogos do Colégio Cruzeiro do Sul, e lá era dividido por cores, né? Cada equipe era por cores, e o ginásio completamente lotado, né? Pais, crianças, todo mundo ali, e então minha equipe da sala de aula, da minha equipe ali, né? Jogando contra uma outra equipe, e aí a bola surge de um escanteio, cobrado com a mão, né? E o Birinha estava lá na área, né? Saltando com esse baita tamanho aqui, e coloquei a mão na bola. E a bola entrou no gol, mas o ginásio veio abaixo. Gol, gol, e todo mundo correndo, me abraçando. E naquela época, que me falha a memória, a minha idade, mas era piá, né? Eu simplesmente acusei e disse, com a mão. Mas foi uma frustração daquela galera, enfim, aquela coisa toda. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que um dos grandes benefícios de por que ensinar uma modalidade esportiva está em aprender a ser honesto, está em adquirir valores fortes de que uma honestidade num esporte vai valer para a honestidade para o resto da vida em outras questões que não sejam o esporte. Então, hoje eu tenho muito claro, dentro da instituição escola, que uma das coisas que eu quero mais com os meus alunos, quando eu estou trabalhando com uma modalidade esportiva, não é a habilidade motora, mas ela está sob os meus olhos e sobre a minha prática. Mas eu quero muito mais do que isso. Porque não é ali que eu vou estacionar com os meus alunos. Eles vão para a vida depois. E essa vida, ela é cheia de percalços, e todos nós 4 sabemos disso, né? O quanto uma vida coloca de obstáculos na nossa frente. E se nós tivermos uma base forte desde a escola, né, somando a nossa família com a nossa escola, se tivermos uma base forte em cima desses valores, nós teremos uma segurança de sermos boas pessoas até morrer. Mas ao contrário, eu fico com o coração muito batendo quando às vezes me foge algum aluno que eu não estou conseguindo fazê-lo entender da importância de não só jogar bem, mas de ser uma boa pessoa e continuar tentando jogar bem, né? Então, eu diria, para fechar minha fala e não me estender muito, que os objetivos, para mim, eles são muito claros, seja a modalidade que eu tiver trabalhando, seja o futsal, seja o handball, enfim, né? O que me prende ao trabalho é estudar uma metodologia interessante para que a aula não fique maçante, né? Que fique prazerosa e que fique motivadora para eles, mas todos eles sabem, todos os meus alunos sabem o que eu realmente quero com eles. Por enquanto é isso, minha gurizada. Muito obrigado pelas contribuições, professor Bira. Antes de eu dar minha posição aqui sobre os objetivos que eu acredito serem os objetivos para ensinar o futsal, queria reforçar aqui, agradecer a presença do Renan Fenerich. Abraço a todos aqui da Austrália.
Prazer em te ter conosco, Renan. É teu conhecido, professor Marcelo? Nos conhecemos também através do projeto da Soccer Power Futsal. Tivemos uma conversa também juntos, comparando os Estados Unidos com a Austrália. Foi muito legal. Perfeito. Professor Rafael Machado Cunha, um baita profissional, pedagogo do futsal, trabalhou nas equipes aqui da UBRA, do Inter, aqui do Rio Grande do Sul, tá atualmente trabalhando na China. Um prazer te ter aqui com a gente, professor Rafael. O Birinha coloca Olimpíadas do Cruzeiro. O Héctor Colazo, buenas noches, saludos desde Uruguai. Excelente aporte, conceitos técnicos potenciados em futsal. Muito obrigado, Héctor, prazer em te ter conosco. O professor Robson, falando diretamente do Mato Grosso, é gaúcho, mas fala do Mato Grosso. Boa noite, participei das Olimpíadas do Cruzeiro, era ótimo. Daniel sempre era do rubro, porque era vermelho, mas também tinha o ouro, o azul e o branco. 4 esportes de quadra, futebol de campo, atletismo e outros esportes. Grande abraço a todos. Grande abraço, professor Robson, uma satisfação de ter conosco aqui. Bom, na minha percepção, quando eu trabalho com futsal, pode ser esporte educação, pode ser esporte em nível de federação, pode ser até mesmo com adolescentes e adultos. Eu não abro mão de 4 aspectos fundamentais de desenvolvimento, independente da manifestação do futsal que a gente esteja trabalhando. O primeiro, o desenvolvimento do potencial físico, né? O desenvolvimento da saúde das crianças, para a construção de hábitos saudáveis de vida, é uma coisa que não abro mão. 2, desenvolvimento das habilidades motoras, tanto as habilidades motoras básicas, gerais, de desenvolvimento do ser humano, como as habilidades motoras específicas do futsal, até porque acredito que o futsal, independente se é da parte formativa, esporte e educação, ele também tem o compromisso de desenvolver os aspectos relacionados à formação esportiva do futsal. Então, mesmo na atividade recreativa, com crianças iniciantes, a gente tem que ter, sim, uma perspectiva de desenvolver as habilidades básicas do futsal, para que se no futuro essa criança, depois adolescente e adulto, optar em ser um jogador de futsal, ele possa ter as habilidades desenvolvidas. Outro aspecto fundamental, o futsal desenvolve muitas habilidades cognitivas, né? Ele tem um alto teor de desenvolvimento das tomadas de decisão, das definições das habilidades mentais básicas, como atenção, percepção, concentração. Outro aspecto fundamental, que é corriqueiro da psicologia do esporte, desenvolvimento das habilidades psicossociais, o autoconceito, a ansiedade, desenvolver os níveis adequados de agressividade, no caso, desenvolvimento da cultura esportiva, conhecimento das regras, das competições, das informações gerais, e, por último, o desenvolvimento socioeducativo, valores, condutas e princípios éticos, como o professor Bira coloca muito bem, onde o Colégio Cruzeiro do Sul, onde nós estudamos, tinha essa preocupação em desenvolver os aspectos não só esportivos e físicos e motores, mas principalmente os aspectos éticos ligados ao esporte. Por isso o professor Bira fez um gol com a mão numa Olimpíada e acusou porque tinha muito claro que eram valores éticos dentro do esporte. E, para finalizar, eu vou usar como referência uma frase do professor doutor da Universidade de Londrina, professor pedagogo do futsal, Wilton Carlos Santana. Para ensinar futsal, só tem um objetivo, para que a criança possa viver melhor. Sem esse propósito, não se justifica ensinar futsal. Então, essa é a minha percepção, em termos de por que ensinar o futsal e que objetivos que fazem parte desse processo. Ou seja, um desenvolvimento amplo através de todos os aspectos que envolvam a formação da criança. Vamos passar, então, agora para o nosso segundo tema. Daqui a pouquinho a gente já prestigia as pessoas que estão aqui. Como eu sei que daqui a pouco o professor Marcelo vai ter que sair, eu vou pedir licença, professor Evandro, para passar para o professor Marcelo, então, poder nos falar sobre o segundo tema, para a gente poder aproveitar o máximo possível a presença do professor Marcelo aqui. Tá? A gente já botou por quê? Aqui. Então, isso aqui. Bom, professor, então sabemos os objetivos, mas também precisamos ter uma filosofia de trabalho, né? E essa filosofia, ela normalmente deve ser calcada em princípios de ensino. Então, professor, eu queria saber, professor Marcelo, por favor, qual a tua filosofia de trabalho com o esporte e os teus princípios pedagógicos que norteiam as tuas ações dentro do desenvolvimento do futsal, do futebol nos Estados Unidos, por favor, professor Marcelo. Bom, obrigado pela pergunta. Lógico que perspectiva é muito importante, né? Eu passei a maior parte da minha vida trabalhando como treinador no universitário. Então, praticamente já
uma cultura, um ambiente muito diferente, né, do ambiente da iniciação. Claro que esses valores, esses princípios e essas ferramentas pedagógicas são importantes em todas as fases, mas existem também, né, a realidade do ambiente onde a gente trabalha. Praticamente eu trabalhei boa parte da minha vida como treinador num ambiente onde você precisa do resultado para se manter no seu emprego, né, para manter na posição que você tem. Então existe uma balança, né, um equilíbrio muito importante nesse tipo de treinamento entre todos esses grandes valores e princípios que vocês falaram e a busca do resultado, juntamente com a formação, né, desses alunos, jogadores, student athletes, como se diz em inglês, né, no meio universitário, que estão numa universidade, tendo que equilibrar na vida deles agora uma parte muito diferente, onde eles estão, a maioria deles, longe de casa, né, buscando uma profissão na universidade e buscando ainda algum sonho com o esporte, seja ele para ser realizado naquele momento, né, dentro do esporte universitário, ou seja ele buscando uma possibilidade de um profissional depois. Então, tenho certeza que minha resposta vai ser bem diferente de vocês, mas eu acho que faz mais sentido para mim, né, falar dentro da minha realidade e deixar para vocês, cada um na sua especialidade, falar um pouquinho mais sobre ela, né? Então, para responder essa pergunta sua, é esse equilíbrio que a gente tem que buscar, né? A gente precisa da competição, precisa buscar o resultado, né, no universitário, que foi a maior parte da minha vida. Nesse momento agora no clube, eu trabalho com as categorias mais avançadas do clube. Minhas equipes agora, né, que eu vou treinar hoje à noite, são sub-18 e sub-17. Então eu estou trabalhando com atletas que estão pagando um bom dinheiro para tentar realizar o sonho de ir no universitário. Então isso é uma coisa que eu faço sempre, né? No começo do ano no universitário, no clube, eu pergunto para eles qual o seu objetivo, né? Porque esse objetivo deles vai ter a ver também com as propostas pedagógicas e com a forma como eu vou levar a equipe durante o ano. E é muito interessante porque muitas vezes eu mando um questionário para eles e peço para o aluno me responder, né, para o estudante me responder, já que tem 17, 18 anos, para o pai e para a mãe, né, tendo pai e mãe. Peço para quem tiver responsabilidade sobre o aluno para responder também. E as respostas são muito diferentes, né, eu peço ao mesmo tempo. Então, às vezes, eu pego um dos três dizendo o que tiver que ser feito para conseguir minha bolsa na faculdade. Enquanto o outro, eu só quero que meu filho se divirta, faça amizades, aprenda a resolver problemas, e às vezes uma resposta entre os dois. Então, peço desculpas novamente por não estar provavelmente listando essas capacidades, mas é uma realidade, né, que a gente vive, né, e eu estou meio que entre o profissional e a base, então existe esse na verdade, não conflito de forma nenhuma, né, porque na realidade a gente quer conseguir as duas coisas, ao mesmo tempo buscar o maior desenvolvimento, buscando uma bolsa de estudos, uma oportunidade na universidade, ou a própria consagração dentro já da universidade, se eu pensar como treinador universitário, e o desenvolvimento, né, do aluno como pessoa e todos os aspectos motores. Então, só quis juntar um pouquinho esses fatores, né? Então, tudo isso está na minha mente quando eu penso nessas propostas pedagógicas, quando eu penso na forma como eu vou dar o treino, nos métodos de treinamento que eu vou usar. Eu não sou uma pessoa que tem um método específico, eu acho. Uma frase que eu gosto de dizer é o seguinte: as metodologias de treinamento devem nos servir, e não o contrário. Porque a partir do momento que a gente ficar escravo de uma certa metodologia de treinamento, a gente vai restringindo nossas possibilidades de ação e os benefícios que a gente vai conseguir por ter que ser escravo de uma certa metodologia. Né? Isso falando de alguém que desenvolveu uma metodologia, né? Mas com essa consciência que a metodologia é uma ferramenta, é uma forma de ajudá-los, né, a conseguir atingir um objetivo. Então, eu queria encerrar com isso, né? Eu não vou nem entrar nos fatores que vocês vão listar muito melhor do que eu, até porque meu português está um pouquinho enferrujado, mas eu queria dizer isso, que essa realidade que eu vivo hoje é de buscar esse equilíbrio, de buscar esse desenvolvimento como cidadão, como pessoa, essa capacidade de resolver problemas, capacidades sociais que hoje em dia, né, precisam muito de trabalho, ao mesmo tempo que eu estou buscando o desempenho na melhor forma possível e buscando pensar no futuro, né? Nas oportunidades que o futebol pode trazer, ou o futsal, para esses jogadores.
Então é isso, eu peço desculpa se não foi muito direto, né? Eu fui pensando na resposta enquanto eu fui dando, mas são muitos fatores, né, que a gente tem que considerar, e eu tô falando sobre o ponto de vista como treinador universitário ou treinador de clube, que tem pais mandando mensagem todo dia, mas você acha que tem chance? Meu filho vai conseguir jogar na universidade? O que posso fazer para conseguir jogar na universidade? Né, às vezes pela bolsa de estudos, ou às vezes mesmo para ser aceito, né, para conseguir ingresso numa universidade. Então essa é a realidade com a qual eu vivo, né? Que é diferente de quem trabalha no mesmo clube que eu, mas que está treinando sub-8, sub-9, sub-10. E com certeza, como vocês falaram, né, esses princípios, né, de formação, de desenvolvimento, eles têm que permanecer, né, durante toda a carreira. Mas claro que a gente tem, nessa idade com a qual eu trabalho, pressões muito fortes para atingir os objetivos pelos quais os pais estão pagando, né, para entrar num clube, ou pagaram já 10, 12 anos, sonhando com essa expectativa, com essa possibilidade de conseguir uma bolsa. Ao mesmo tempo que realmente temos que entender que a grande maioria não vai conseguir isso, né? Então, para que estão servindo esses anos agora comigo? Para que serviram os anos anteriores? E tenho certeza que vocês vão cobrir muito bem essa parte agora. Professor, quero reforçar que aqui a gente quer realmente esse contraponto mesmo de experiências, de vivência, e as tuas respostas estão sendo muito a contento do que a gente tem. A gente está conhecendo, está tendo uma aula contigo de conhecer essa realidade, porque só pode falar dessa realidade quem vive ela, né? Outro dia, numa live que nós estávamos aqui, nós estávamos falando, né? O professor Evandro estava até assistindo a live, nós estávamos falando sobre futebol nos Estados Unidos sem nem conhecer os Estados Unidos, né? Então, tu é que conhece a realidade, tu é o profissional que vive isso, então as respostas que tu está dando são as respostas de quem vive isso, e só essa pessoa pode falar sobre isso. Mas, professor, uma pergunta para ti, professor Marcelo, em que momento tu tem que sair daqui a alguns minutos? Tu pode nos passar para a gente nos organizar aqui? Quanto tempo para te poder sair, professor? Eu gostaria de sair depois dessa resposta, se tiver alguma outra pergunta para mim. E aí então, eu vou dirigir até o clube, aí chegando lá, eu vou ligar e você me chama quando você quiser, vocês vão ver o ambiente de treino então lá. Vamos fazer o seguinte, professor Marcelo, vamos aproveitar que tem uma pergunta sobre futebol universitário americano, tu responde elas, né? Responde, e aí tu sai pro treinamento e nos encontramos daqui a alguns minutos, tá? Então, assim, ó, o Jadson Lugli pergunta para ti o seguinte: falando em esporte universitário, qual o nível de qualificação que um treinador precisa ter para atuar no futsal nos Estados Unidos, professor? Então, o universitário, na verdade, não tem futsal. Então, não tem como responder essa pergunta, né, sendo que o universitário não possui o futsal como um varsity sport, né? Então, aqui nos Estados Unidos tem algumas federações grandes, né, que é a NCAA, tem a NAIA, tem a Junior College, tem várias federações. Nenhuma delas tem o futsal como esporte. Por isso que eu falo que o futebol de salão aqui, né, na base, o futsal na base, ele é principalmente procurando desenvolver jogadores para o futebol. Eu já conversei muito com isso sobre o Evandro. Se por um acaso a NCAA pegar o futsal e entrar como esporte universitário, vai mudar tudo. Né? O dia que uma confederação aqui nos Estados Unidos falar o futsal vai fazer parte, vai mudar tudo. Vai ter muito mais incentivo, vai crescer muito mais, até pelo sistema como funciona nessa parte que eu estou te falando. Tem muito dinheiro no esporte de base dos Estados Unidos pelas oportunidades nas universidades. Então, não posso responder essa pergunta, porque não existe o futebol de salão universitário. Mesmo para o futebol universitário, na verdade, as universidades não exigem nenhum diploma específico, tá bom? O que a maioria das universidades vai fazer, vai exigir que você, quase todas, que você tenha se formado numa faculdade. A grande maioria vai pedir um mestrado. E a partir daí, eles vão avaliar suas qualificações. Mas não existe uma exigência específica de licença. Então, tem as licenças da United Soccer Coaches, né, que é a Associação de Treinadores aqui dos Estados Unidos, que, na verdade, não são licenças oficialmente, são diplomas. E tem os diplomas da US Soccer, né, que é a federação oficial. Agora, também, dentro da realidade aqui dos Estados Unidos, muitos treinadores de muitos países. Então, tem gente que vem aqui com licenças da UEFA ou com licença de outros países. Talvez até por isso que não tenha uma licença específica dentro do universitário. É mais realmente a experiência como ex-aluno, né, tem que ser formado em uma universidade, um mestrado, e a partir daí eles vão começar a selecionar quem eles precisam. Professor Marcelo, queria nesse primeiro momento te agradecer essa tua primeira participação
então te liberar para te poder então iniciar o teu, se deslocar para o teu treinamento, e nos encontramos daqui, assim que tu conseguir chegar lá e te organizar, só pede o acesso aqui pelo endereço e a gente volta a conversar, ok, professor? Beleza, peço desculpas, vamos ver como é que o som estará por lá. Sem problema, professor. Pode ter que ir para o treino, mas espero que seja uma experiência legal. Até daqui a pouquinho, então, tá bem? Até. Pessoal, para quem entrou na live agora, a gente avisou no início, o professor Marcelo tem um compromisso, ele vai dar aula agora, mas ele vai, daqui a uns 20 minutos, voltar para a nossa live e passar para continuar conversando com a gente, mas também mostrando a realidade dele do futsal aqui lá nos Estados Unidos, né? Ele está na Califórnia, né? Antes de passar, então, para o professor Evandro, vamos só reforçar quem já se manifestou aqui. Professor Márcio Soares, prazer em estar conosco, professor Márcio. Boa noite, professores. Sou fã do trabalho do Daniel e do Bira. Da mesma forma, também sou um fã do teu trabalho, Márcio. Reconheço como um excepcional profissional. E amanhã o professor Márcio vai estar na nossa live amanhã. Vai ser um prazer te ter aqui. O Peixe Nardi diz o seguinte: boa noite. Futsal fez parte de todo o meu desenvolvimento como atleta. Com certeza, o futsal me formou e me deu ferramentas importantes que pude transferir imediatamente para o campo. O Paulo Ricardo diz o seguinte: professores, assistirei na reprise. Estou em aula virtual neste momento. Abraço a todos. O Murilo coloca: tem alguma liga de futsal com maior ênfase ou alguma liga que olha pelo futsal ou tenta divulgar a modalidade? Bom, daqui a pouquinho talvez o Evandro possa responder essa, já que o professor Marcelo saiu. E o Jadson diz o seguinte: mas essa formação pode ser a formação em educação física do Brasil, por exemplo? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos passar para o professor Evandro, e aí, Evandro, antes então de tu falar um pouquinho sobre os princípios, tu teria como responder essas duas perguntas para a gente, então, em relação ao futebol universitário americano? Por favor, professor Evandro. Sim, Daniel. A gente precisa entender, contextualizar, que o esporte é o mesmo, só que a cultura e as regras são outras. Toda a minha formação e a titulação que eu tive aqui no Brasil, ela servia para eu dar o treino. No momento da competição, eu tive que fazer as licenças disponíveis no estado que eu estava. Eu estava em Salt Lake City, no estado de Utah, então eu fiz todas as licenças necessárias para poder treinar as equipes. Quanto à Liga Americana, culturalmente também, o americano ele tem uma federação que rege, que é o US Soccer, que ela... pontuando, só tem 2 lugares no mundo onde a Federação de Futebol delega o poder a um terceiro. No Brasil, onde a CBF delega o futsal à CBFS, e nos Estados Unidos, que a US Soccer delega o poder de fazer o futsal a outras entidades, mais de uma. Então, no restante do mundo, todo futsal, hoje, o futsal é vinculado à FIFA e a sua entidade do país que representa. Existem ainda ligas nos Estados Unidos, a EMF, que é uma liga mundial, que é a Liga Mundial de Futebol de Salão, que continua se jogando também. Então, não existe uma competição oficial dos Estados Unidos. Eu acabei conhecendo as competições pelos Estados Unidos pela Federação de Futsal dos Estados Unidos, que é sediada muito próximo a Marcelo. O Marcelo está na capital da Califórnia, e a Federação Americana está em a cidade do Berkeley. Berkeley é onde é um argentino, Alex Para, que é presidente ad eternum da Federação Americana, porque lá as ligas elas têm, não um dono, mas elas têm um gestor. Então a gente precisa desconstruir a relação com o Brasil, achando que é a mesma coisa. Não, eu posso ir para os Estados Unidos como investidor amanhã e montar uma liga de futsal. Liga 2-1 Brasil. Eu posso montar, convido as pessoas pagam e passam a participar. Então não tem uma Major League Futsal nos Estados Unidos. Tem várias pequenas ligas, como todo o esporte americano é assim. Mais alguma pergunta, Daniel? Não, Wanda, então, queria saber, então, de ti, né, como pedagogo do futsal, né, que teve a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos com futsal e futebol, né, e nesse teu projeto 2 em 1, que vocês estão implementando junto com o professor Otávio Rojas, junto com o Ortiz, junto com o Ruga, né, queria saber, então,
quais seriam, então, os princípios, a filosofia de trabalho, os princípios que norteiam, então, vamos falar, então, sobre o 2 em 1, então. Quais seriam esses princípios que norteariam esse trabalho da tua empresa em relação ao trabalho do futebol e do futsal? Marcelo, Daniel, o professor Otávio Balzano. Eu queria fazer um comparativo, aproveitando os 4 princípios do professor João Batista Freire. Como é que eu ia transformar isso, como é que eu ia levar isso para a cultura americana? Aonde eu ia estar inserido no momento que eu precisaria muito mais me comunicar, que seria difícil, falando o inglês quebrado, né? Numa cultura do mesmo esporte, mas diferente, né? Como é que eu pegaria os princípios, exemplo do João Batista Freire, e a minha filosofia pessoal para poder implantar o que eu acredito sobre o futebol, primeiramente, e depois usando o futsal. O 2-1 Brasil, ele começou a se desenvolver em pequenas ações. O Otávio, criador do método, e depois agregado a mim e ao Morruga, e com várias contribuições de pessoas com gabarito excepcional, como o Ortiz, o PC e algumas outras pessoas que nos ajudam, né? Como é que eu condenso tudo isso e vou para um lugar aonde eu conhecia só do mapa, né? Sabia a localização. Como é que eu chego para poder desenvolver pessoas com a minha metodologia, com meus princípios pedagógicos e com a minha filosofia? O que eu fiz? Precisando de uma validação, criei um ambiente que eu acredito muito, uma filosofia que eu acredito muito, é criar um ambiente propício a isso, uma linha direta com os pais, entendeu? Sempre relacionando no tripé professor, pai, aluno, né? Nessa trilogia, focando sempre nisso, criei esse ambiente, informação aos pais, conversando com eles, o meu treino sempre aberto para os pais estarem lá, para poder ver como eu tratava os meninos, porque o pai da onde eu estava, e acredito que é na maioria dos Estados Unidos é assim, o pai ele não tem muita preocupação com a relevância que tem o professor, entendeu? Não, o professor não precisa ter PhD, ou se o professor, dentro do ambiente dele, consegue dar atenção para o filho dele e desenvolver o filho dele, a minha titulação vai importar muito pouco. Vai importar como eu trato o menino. Então, o que eu fiz? O que eu tentei fazer? Um ambiente propício, seguir princípios pedagógicos que eu estudei e poder treinar um grupo de pessoas desenvolvendo individualmente cada menino. Eu não fiz nenhuma restrição, eu não fui preconceituoso, porque os meninos, eu treinei meninos do sub-9 ao sub-16, num nível muito baixo. Então, eu pude dar atenção e desenvolver meninos com dificuldades motoras, dificuldades cognitivas, e eu pude, através dos jogos condicionados do modelo 2-1 Brasil, desenvolver essas qualidades desses meninos. Então, eu formei muito mais pessoas do que venci jogos. Então, hoje eu posso dizer que eu fui muito mais feliz por ter desenvolvido pessoas do que por ter vencido torneios ou campeonatos. Os venci, mas para mim o grande legado que eu trouxe e que eu deixei foi que eu desenvolvi pessoas através do futsal e do futebol. Muito obrigado, professor Evandro. Professor Evandro, eu pedi que tu vá um pouquinho só mais para a direita, professor, para a tua direita. Aí, professor, agora foi demais, um pouquinho mais, agora para a tua esquerda. Aí, professor, perfeito. Bom, queria agradecer ao Evandro e agradecer também ao professor Carlos Pena. Realmente me equivoquei no sobrenome do professor Otávio, então vamos corrigir ao professor Otávio Balzano. Desculpe, professor Otávio. Eu agradeço a correção do professor Evandro e do professor Pena. O Murilo Inácio de Oliveira diz: estamos tendo problemas com a live.
Não me parece, Murilo. Não sei se talvez esteja perguntando, porque o professor Marcelo acabou saindo, quero reforçar, o professor está diretamente da Califórnia, ele saiu para o treinamento dele, está se deslocando para o treinamento dele, e ele vai voltar para a nossa live e vai mostrar um pouquinho da realidade do futsal. Se eu não me engano, são meninas, ele falou, são as meninas, não é isso, Evandro? Sub-17 e sub-18, nesse momento, no treino de hoje, como eles estão no verão, o verão ele é pontuado pelo soccer, pelo futebol. O futsal ele é mais um esporte de inverno, e aonde eu trabalhava eu conseguia 2 vezes por semana o futebol e 1 vez por semana o futsal, que fez uma diferença muito grande no nosso trabalho, que o Marcelo está tentando desenvolver no clube que ele trabalha hoje. Muito obrigado pela contribuição, professor Evandro. O querido professor Pipa Fernandes, pedagogo do futsal do Colégio Americano. Parabéns, Daniel, mais uma live com excelentes professores. E eu não esqueci, Pipa, vou marcar aquela live que tu quer fazer com o professor Bira, com certeza, não esqueci. Vai ter a live Bira e Pipa. Bom, a audiência vai estourar, né? Porque o Pipa leva a família inteira dele para assistir as lives, o Bira também, então... Estou brincando aqui. Professor Biratã, por favor, então... Dentro do futsal, eu sei que não está falando só de futsal, está falando de esportes dentro da educação física. Quais os princípios pedagógicos, então, a filosofia que norteia as tuas aulas de esporte dentro da educação física, por favor, professor Biratã? Pergunta ampla, complexa, mas para responder da melhor maneira possível dentro dos meus conhecimentos e da minha vivência, eu só posso dar uma resposta em cima de aulas de educação física, que uma das coisas que é muito aparente numa aula de educação física são as desigualdades em termos de habilidades motoras. Nós ali, dentro de uma turma, nós temos alunos que gostariam de passar longe de uma aula de educação física, juntamente com alunos que têm uma adoração, e às vezes essa adoração passam por sentimentos e ações de hipercompetitividade, que fazem com que essas crianças tornem um ambiente dentro de uma aula muitas vezes hostil. Então, eu preciso dizer para vocês que a principal filosofia da minha aula dentro da educação física é a filosofia do respeito. Porque se a gente não mantiver o respeito, e aí temos que ter muito pulso e convicção daquilo que a gente quer dentro de uma aula de educação física, já que é, como o Marcelo falou, cada um procurando falar dentro da sua realidade, né, para que se possa garantir uma aula de educação física, tanto para aqueles que gostam e que aqueles que não gostam ou que gostam, mas têm muitas dificuldades e têm os mesmos direitos, a gente tem que ter muito respeito. Mas, falando em respeito, eu sempre digo isso, acredito que o Daniel já tenha percebido muito isso, que essas questões de valores, né, elas são muito bonitas e são várias vezes colocadas, escritas em planejamentos, na qual temos que burocraticamente entregar para as nossas coordenações, né, planejamento na qual a gente coloque coisas bonitas como isto, o respeito às diferenças, né, saber se colocar no lugar do outro. Essas são questões que a vida vivida dentro de uma escola tem me trazido cada vez mais a certeza de que apenas falar com o aluno sobre respeito e etc. não é o suficiente, né? No momento que um aluno tem que entender, e a gente tem que entender que um conceito de respeito, ter o respeito por alguém,
é exatamente num momento de uma partida, de um jogo, na qual esse aluno é totalmente desrespeitado. Aí sim ele passa a entender o que é ter respeito, né? Então, se eu não imperar com os meus alunos possibilidades práticas de entender valores, é muito difícil dar sequência a uma aula de educação física. Porque, para alguns alunos, qualquer joguinho é final de campeonato. E tu deslocar esse ou esses alunos para conversar com eles sobre o que está acontecendo e chamar as partes, porque uma das coisas bacanas que eu também penso e procuro fazer é colocar nesses momentos sentimentos para fora. Ou seja, aquele que desrespeitou e aquele que foi desrespeitado, que venham conversar comigo, e aquele que desrespeitou, aquele que foi desrespeitado, que ele possa dizer para o colega que desrespeitou, sob a minha intervenção, como é que ele se sentiu. A gente tem que dar vazão àquela pessoa que foi agredida, e eu sempre digo para eles, a agressão física, ela não é nem metade de uma agressão psicológica, né? Porque uma canelada que um aluno recebe, deverá ficar um hematoma, um roxo, uma bola, que talvez um gelo, em 2 toques, baixe esse volume, né? Mas uma agressão verbal, muitas vezes pega o coração e ali não entra gelo. Ali não entra gelo para baixar esse volume, né? Ali entra possibilidades do professor conversar, fazer esse aluno colocar para fora de que forma ele se sentiu quando foi agredido e fazer o agressor refletir, perguntando para ele, tu concorda com o jeito que o teu aluno ficou, com que o teu colega ficou? Essa situação que tu coloca o teu aluno, é dessa forma que tu vive o dia a dia, também com o teu círculo de família? É assim que tu procede? E fazer uma reflexão de que há um perigo muito grande de que se a gente não for colocando o dedo na moleira desse ou desses colegas que atuam dessa forma, a gente não sabe o que vai acontecer com o resto da vida dessas pessoas, porque sucesso eles não vão ter. Pode escrever. Eles podem começar a ter alguma coisa legal, mas com certeza todo colega mau vai colher o mal até aprender a se comportar bem. Bem dentro daquela filosofia que eu penso que é a minha vida também, porque eu só posso passar para os meus alunos aquilo que eu acredito e aquilo que eu sou, né? E aí, uma das técnicas que eu uso são os jogos cooperativos, porque os jogos cooperativos, eles têm dentro de um jogo, o jogo consegue colocar alunos vivenciando exatamente isso que eu estou falando agora, né? Que é a oportunidade de receber uma não ajuda, de ser desqualificado, e a dinâmica cooperativa, ela favorece com que tu possa enxergar e internalizar o que é ter respeito numa atividade, o que é estender a mão para um colega e buscar ele na hora que ele está quase caindo, e a regra diz que ele não pode encostar nenhuma parte do corpo no chão. E assim vai indo. Então, fica muito claro, talvez eu tenha sido assim, pô, mas que filosofia é essa? Mas tem muito mais coisas. Eu quero dizer para vocês que a filosofia do respeito abrange muitas coisas para um aluno. E ela me dá a garantia de eu começar e terminar a minha aula. E muitas vezes, dentro dessa filosofia do respeito, ela começa num jogo, em 2 minutos, a filosofia faz com que eu sente essa galera toda numa rodinha e converse sobre o fato que aconteceu.
Mesmo ouvindo de alguns, ô Bira, nós estamos perdendo tempo, vamos lá. Não estamos perdendo coisa nenhuma. Bira, a aula já está no fim, a gente quase não jogou. E não vão jogar mesmo, porque o jogo está aqui e agora. É o jogo da conversa, é o jogo da fala, é o jogo do sentimento. Porque na aula que vem, eu quero ter a possibilidade de não enxergar e não ver mais isso. Provavelmente eu possa ver outras questões também de conflito, né? Entendendo que a questão da educação é um processo, né? O aluno, muitas vezes, tem certas reações que fogem e que ele mesmo não gosta de ser assim. Alguma coisa acima disso faz com que ele seja assim. E nós estamos aí para auxiliá-los nesse sentido. Por isso, uma bola tem um grande valor na vida dessas pessoas, mas não só para botar no pé e sair chutando, não só para fazer uma cesta, não só para dar um saque, não, essa bola nos dá a possibilidade de trabalhar muito uma felicidade futura, principalmente desses alunos que necessitam desse nosso abraço, desse nosso carinho, desse nosso freio, porque todo aluno que perde o equilíbrio emocional e não consegue voltar, ele está pedindo essa ajuda. Ele está necessitando que a gente chegue ali e chegue junto dele. É isso que ele quer. Pode até não parecer, mas é exatamente isso que a experiência que eu tenho dentro da escola continua me mostrando. Continua me mostrando. E é por isso que eu sou apaixonado pela escola, porque ela também faz em mim eu refletir para que eu possa, cada dia, com as minhas intervenções, ser um Bira melhor. É por aí. Muito obrigado, professor Ubiratã, pelas colocações a respeito dos princípios e a filosofia que rege o ensino, no teu caso, não só do futsal, como do esporte, nas aulas de educação física. A Dinan estava falando aqui de novo em relação a live está travando. Eu dei uma olhada, pelo menos na minha página do Face, não vi estar travando, tá, a Dinan? Então, talvez alguma interferência dentro da internet aí onde está, mas aqui, pelo que eu observei na página, aqui da minha página, que tá, onde está sendo produzida a live, não vi durante todo o momento o professor Bira falando nenhum problema, tá? Boa noite ao Miqueias Alves, seja bem-vindo, nosso querido professor de Educação Física do Rio Grande do Norte, é um prazer te ter conosco. Tá? O professor Pipa Fernandes coloca, Daniel, não esqueça, precisa alinhar um encontro entre eu e o professor Bira, não te faz, também quero compartilhar a sabedoria desse magnífico educador. A querida professora Sheila, pedagoga do futsal da cidade de Turvo, que vai estar participando da live conosco amanhã. Belas palavras, professor, belas palavras, elogiando as colocações do Bira. Daniel Macedo, muito bom, pessoal, grande iniciativa. Obrigado, Daniel Macedo, um prazer te ter. Bom, em relação aos princípios que regulam, princípios pedagógicos, regulam o meu trabalho, né, com futsal, não vou fugir muito do que o professor Evandro mencionou. Eu sou um fervoroso acompanhante e seguidor, na verdade, dos princípios do professor, né, João Batista Freire, professor Alcides Scaglia, Pedagogia da Rua, né, professor Wilton Carlos Santana, né, e o professor João Batista Freire, no seu livro Pedagogia do Futebol, depois o professor Wilton Carlos Santana, no livro Pedagogia do Futsal, falam sobre 4 princípios que, para mim, são leis dentro das minhas aulas, né? Então, ensinar futsal a todos, ou seja, não ficar procurando aqueles que têm mais qualidade ou mais habilidade, é colocar no campo de ação pedagógica, de visão do educador todo mundo, atender a todas as necessidades e interesses, né? Ensinar bem o futsal, não adianta eu ser um baita educador e não saber ensinar futsal, não saber os princípios operacionais do jogo, não saber os princípios estruturais do jogo, não saber as atitudes táticas dos jogadores, não saber sobre tática avançada, né?
como é que eu vou ensinar futsal no processo de formação de futuro jogador de futsal se eu não sei a tática avançada? É claro que eu não vou aplicar a tática avançada lá nas categorias de base, mas uma adaptação de habilidades iniciais se faz fundamental. Ensinar a criança a gostar de futsal, né? Então, adequar a aula à realidade. Crianças menores, atividades mais lúdicas, atividades mais simbólicas, atividades de grande desafio. Crianças num nível intermediário, muitos desafios competitivos, elas estão naquela etapa de querer competir e de querer desenvolver suas habilidades, de competir com o colega. Então, muitas atividades competitivas, evidentemente. A competição faz parte dos princípios, né? Aquilo que eu falei em outra live. O que a gente defende é a competição e não a hipercompetitividade, que é o vencer a qualquer custo, e nem a recreação de futsal. Isso a gente não defende. Porque mesmo na escolinha de esporte e educação, a recreação não faz parte do futsal, ela é uma das ferramentas de aprendizagem. E, por último, ensinar mais do que futsal. Ensinar inclusão, ensinar participação, ensinar integração, respeitar a prontidão das crianças, desenvolver a competição, desenvolver o respeito às diferenças, desenvolver um acolhimento, que o professor Bira trabalha tão bem, acolher nos primeiros dias de aula, acolher todos os dias, valorizar a presença da criança e desenvolver aspectos que fazem parte da competição, perseverança e força de vontade, né? A criança tem que, não é talvez a melhor expressão, mas ela tem que lutar, ela tem que ter vontade de buscar sempre desenvolver as suas habilidades dentro da sua autorreferencialidade. Então, esses são os princípios que eu defendo e que eu aplico nas minhas aulas, na minha escola de futsal, o Bola na Rede. A Cláudia Antonelli está colocando aqui, excelentes palestrantes, parabéns, ótimo time. Muito obrigado, Cláudia, prazer em te ter conosco, é uma felicidade poder te ter conosco aqui, obrigado pelas tuas colocações. O Flavinho Peixoto coloca, Flavinho que, inclusive, é um dos nossos participantes, professor Evandro, do nosso curso de Pedagogia e Gestão do Futsal Infantil, que vamos realizar nos dias 1º e 8 de agosto. É um curso totalmente online, né? Então, possibilita que o pessoal do mundo inteiro possa participar, né? Do Brasil e do mundo inteiro. Fica o convite, né? Quem tiver interesse em conhecer esse curso sobre Pedagogia e Gestão do Futsal, onde vão ter áreas da metodologia do futsal, áreas da gestão do futsal, áreas da psicologia do futsal e área da competição infantil, é só entrar na minha página ali do Face, onde está ouvindo essa live agora, que ali tem informações. E o Flavinho Peixoto, então, coloca, grande abraço aos professores, vasto conhecimento, obrigado por estarem compartilhando com a gente. Se eu não me engano, o Flávio foi atleta do Evandro, foi atleta do Pipa, foi atleta do Dudu e foi meu atleta também, né? Então, uma satisfação de ter com a gente aqui, Flávio, hein? Uma satisfação mesmo. Bom, vamos então, pessoal, iniciar, a gente está quase no fim da live, mas como a gente está aguardando do professor Marcelo, vamos iniciar o nosso terceiro tema, tá? Vamos começar a falar um pouquinho sobre ele, e na medida que o professor Marcelo entrar, a gente interrompe e vamos prestigiar, então, essa experiência. O nosso terceiro tema, começando pelo professor Evandro, diz o seguinte, até o professor Marcelo já comentou um pouquinho sobre metodologia, né, na posição dele, né? Então, professor Evandro, como ensinar bem o futsal? Quais os métodos de ensino, o método ou os métodos de ensino que tu acredita que sejam os mais adequados? Que métodos tu utilizou para desenvolver o futebol e o futsal nos Estados Unidos? Por favor, professor Evandro. Eu vou aproveitar já, um abraço ao Flávio e aos demais participantes. Eu quero já respondendo a tua pergunta e vou responder junto ao Birinha. A situação de culturalmente, tu ter um treinador e um coach. E o Marcelo já conseguiu esclarecer, de certa forma, porque os níveis de jogo, os níveis competitivos nos Estados Unidos, o americano é muito competitivo. Então, os níveis, são vários níveis, onde não tem suficientemente treinadores e não tem um investimento no início financeiro para se pagar profissionais para se dar essas aulas. Então, a gente tem uma visão um pouco distorcida de como é o esporte nos Estados Unidos, achando que o Estado financia ou propicia que se faça o esporte desde o início. E, na verdade, a cultura americana é o pague para jogar. O pai, ele é o investidor do filho.
Então, ele vai investindo em quantas modalidades ou oportunidades possíveis para que o filho possa, chegando no meio antes do high school, que seria o nosso segundo grau aqui, no ensino médio, ele tem que as escolas começam a competir entre si, que se chama o high school. Então, lá, sim, a escola começa meio que a adotar os atletas com qualidade e começa a dar para eles um retorno de bolsa para eles poderem jogar. Então, o que acontece, para responder o Bira? Os pais, eles têm um papel quase como recreador dentro da estrutura do futebol e dos outros esportes. O que acontece? Eles não têm... Como eles têm a sua atividade paralela, o seu trabalho, onde é remunerado, eles dedicam o final de semana ou algum momento durante a semana para acompanhar o treino do treinador, para no final de semana ser o coach, ser o treinador do dia do jogo. Que isso é cultural, Bira. Isso não... Se tu pergunta para mim, Evandro, o que tu acha? Não é como eu aprendi. Agora, o certo ou o errado, não tem como eu te dizer, porque isso é da cultura. Tá? A partir daí, voltando à tua pergunta, Daniel, o nosso tema... Evandro, desculpe te interromper, mas eu queria só fazer um contraponto. Em cima dessa tua resposta, tu já vai entrar no outro tema. Eu não queria perder esse viés, por favor. A gente tem uma experiência muito negativa, na minha percepção, tá? Talvez outras pessoas percebam de forma diferente. Mas eu já tive a oportunidade de vivenciar as escolinhas do Grêmio, essa história de pais treinando crianças, né? E a experiência que eu observei, talvez outras pessoas tenham outras percepções, eu sempre vi muito negativo. Os pais gritando, xingando as crianças de tudo que é forma, eventualmente um ou outro pai melhor, mas a grande maioria, um total descontrole emocional. Eu queria que, fazendo esse parâmetro, a partir da minha percepção, não sou o dono da verdade aqui, talvez entre pessoas que digam, não, os pais treinavam muito bem, mas na minha percepção eu vi várias situações bem negativas. Tu consegue fazer um paralelo em relação a isso? Lá eles estão um pouco mais preparados? Como é que tu, até porque eles vivenciam mais, isso é cultural, como é que tu percebe, por favor, Evandro? Daniel, se tu tivesse feito essa tua afirmação em inglês, estaria perfeita, porque acontece a mesma coisa. Mas o pior do que isso, Daniel, não só o pai, eu tive a percepção de muitos outros treinadores mesmo, que tinham o mesmo comportamento dos pais. E por não ser culturalmente um esporte que tu assiste, o futebol e o futsal, por consequência, eram tratados como outros esportes. Então, havia um comparativo de querer que se treinar o futsal e o futebol como tu treinava um outro esporte, o basquete, o futebol americano. E eu tive vários eventos que os meus jogadores chegavam para o meu treino vindo de outro esporte. Eu tive eventos que o meu treino começava no verão às 7h30 da manhã e um menino chegar às 7h15, atrasado toda a semana. Aí um dia eu perguntei a ele por que ele estava chegando atrasado. Ele tinha começado a nadar às 5h30. O pai botava ele para nadar às 5h30, ele nadava das 5h30 às 6h30, às 6:45, comia alguma coisa e ia para o meu treino. Voltando ao treinador, os pais, eles não têm a percepção do esporte, eles treinam o futebol como treinam qualquer coisa, e muito exigentes, e sem nenhum modelo pedagógico de quão bom ou mal tu vai fazer para o filho dele ou para os outros filhos. Mas o mais agravante é que eu tive, vou chamar de colegas, né, mesmo de clube, onde eu pude intervir, que tinham o mesmo comportamento dos pais. Mas aí, como eu tinha a função de ser o treinador dos coaches, né, eu tinha essa função metodológica, eu podia, em reuniões, expor aos demais os processos pedagógicos adequados para cada faixa etária. Então, isso eu consegui desenvolver neles. Muito bem. Professor, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar um recado aqui pelo professor Marcelo, ele mandou uma mensagem para a gente, lá direto da Califórnia. Estou ouvindo e organizando o meu treino, entro quando eles terminarem. Então, vamos combinar assim, professor Marcelo, para que a gente possa atender pelo menos um pouco da parte metodológica. Eu vou pedir para o professor Evandro, então, falar para a gente um pouquinho sobre
qual a proposta metodológica do projeto 2 em 1, para a gente também conhecer um pouquinho, e depois, então, professor Marcelo, assim que o professor Evandro terminar, gostaríamos que tu pudesse entrar e a gente poder fazer a parte final da live com as tuas imagens daí, apresentando a tua equipe, por favor. Então, assim que o professor Evandro terminar, eu peço que tu, então, já peça o acesso, tá bem? Por favor, professor Evandro. Bom, o 2-1 Brasil, ele metodologicamente, ele trabalha conceitos comuns ao futebol e o futsal, metodologicamente. Esses conceitos são adequados a cada idade dos meninos. A gente tem, no total, englobados mais de 40 conceitos. Então, para os meninos dos 7 aos 9, nós trabalhamos conceitos de defesa e de ataque adequados à faixa etária e ao entendimento cognitivo dos meninos. E assim, metodologicamente, pedagogicamente, em sequência, até o sub-16. Hoje, ouvindo o webinar do CBF Academy, pude constatar que o Palmeiras se assemelha no fato de deixar o menino jogar até a idade que ele se sente à vontade, 16 ou 17 anos, que é o nosso propósito. Nós não limitamos a idade limite para começar um e iniciar o outro, mas o nosso caminho é conceitos comuns aos dois, de ataque e defesa, e suas transições, do sub-7 ao sub-18. Metodologicamente e pedagogicamente adequados a cada idade. Basicamente é isso que a gente faz. Muito bem, muito obrigado pela contribuição. Professor Marcelo, se tu puder pedir a solicitação de entrada, tá? Eu vou lendo aqui alguns avisos, alguns comentários das pessoas que estão participando, e eu peço que o professor Marcelo peça a solicitação para entrar, para a gente poder assistir um pouquinho a aula dele lá na Califórnia. A Wendy, nossa querida colega do Colégio Farroupilha, coloca: ótimo, Daniel. Também me assusto com o comportamento de alguns pais querendo treinar os filhos. Né? Então, a Andy corroborando o que a gente falou ali em relação aos pais. O Birinha coloca para a gente: concordo com o Daniel, Evandro, não creio haver solução de continuidade. Obrigado. Obrigado pela contribuição também, Birinha. Estamos aguardando aí, então, o professor Marcelo, que está falando diretamente da Califórnia. Ele vai entrar daqui a pouquinho, então, para apresentar. Por favor, professor Evandro, por favor. Não, só para corroborar, a gente precisa ter... talvez eu tenha tido esse entendimento. Às vezes, tu precisa sair da ilha para poder ver a ilha. Ou tu precisa olhar para a floresta para poder ver a árvore, né? Então, quando eu retornei, no meu retorno eu comecei a estudar como eu poderia ter sido melhor, que é uma coisa que eu faço no meu dia a dia. Eu sempre, no final do meu dia, eu tento ver o que eu posso melhorar em relação ao Evandro de ontem. Então, eu pude entender mais e ainda tenho vínculos com os Estados Unidos. Diariamente eu converso com pessoas de vários lugares diferentes. E isso é cultural. A gente precisa entender como seria difícil também para um americano. Eu cheguei nos Estados Unidos para esse meu ano sabático com 52 anos. Tu imagina um americano de 52 anos que viveu dentro da cultura dele, do basquete ou do futebol americano, vir para o Brasil, ir para o Parque Marinha do Brasil, ou da basquete ou da futebol americano. Numa cultura que não é dele. Então, esse choque cultural, ele é preponderante para a gente poder entender o como ensinar. Como eu tinha a minha vantagem competitiva é que eu estou imerso no futebol desde os 5 anos de idade e tenho o cognitivo e o discernimento de poder ir para o lugar e interpretar o que eu estou fazendo e poder aplicar, porque eu tenho o conhecimento, eu tenho a vivência, às vezes muito mais do que o fato de tu ter lido ou tu ter ouvido ou aprendido, de tu ter vivenciado, que eu acho que é o meu diferencial competitivo é ter vivenciado todas essas circunstâncias, fez com que eu possa ter tido uma vantagem competitiva lá. Muito obrigado, professor Evandro. Então, estamos recebendo então o professor Marcelo, que agora vai dar um panorama para a gente aí, professor Marcelo. De repente mostrar aí as meninas, né? Poder a gente ter uma noção, assim, um pouquinho do teu treinamento, conhecer um pouquinho do teu local de trabalho. Por favor, professor Marcelo. Olha, eu não sei na imagem,
Estou tentando descobrir por esse aplicativo. Então, eu vou só virar aqui o celular. Tá me ouvindo, né? Sim, estamos ouvindo. Alguns cortes, mas estamos ouvindo. Então, eu estou aqui no Larchmont Park, aqui em Sacramento. E nós estamos na fase 1 de retorno aos treinos. Então, praticamente, o que isso quer dizer? Né, que cada atleta tem um quadradinho desse aqui. Elas não podem tocar nos cones. Cada uma tem que ter a própria bola delas. E temos que criar, né, nesse ambiente bem restrito de treino, atividades técnicas ou mesmo táticas, sem ter participação de outros atletas e sem que nenhum possa tocar, né, em nada da outra. Não pode tocar na bola nem no espaço. Existem, claro, atividades que a gente pode fazer cooperativas, mesmo sem passar a bola, mesmo sem mudar de uma área para outra, mas lógico que as restrições, os desafios são muito grandes. A imagem tá ok? É possível ver direitinho? Não, dá para ver bem, dá para ver bem. E então, professor... o que acontece, o clube, ele aluga, né, esses campos do parque. Deixa eu mostrar, não sei se consegue ver lá longe, um time de base, um time de crianças aqui do clube, ó. Imagino que deve ser umas crianças de 8, 9 anos, por lá. Aqui uma equipe talvez sub-10. É possível ver lá longe ou não? Não, e atrás das quadras de tênis tem outra equipe nos campos, lá do fundo. E o professor Evandro estava comentando que o futsal é jogado no inverno, aí é isso, professor? Isso, em muitos casos sim, né? Lógico que como tudo, né? Como eu falei aqui nos Estados Unidos, como é um país muito grande, como existem realidades muito diferentes, né? Existem clubes que usam mais do que outros. Então, por exemplo, com as minhas equipes, por causa do meu background, por causa de eu ter criado a Soccer Power by Futsal, eu tenho a capacidade de usar essas equipes aqui. Na segunda-feira, a gente treina no campo. Na terça, na quadra de futsal. E na quarta, voltamos ao campo. Mesmo sendo equipe já sub-17 e sub-18. E mesclando completamente, né, complementando o treino de uma modalidade com a outra. Usando os princípios das estratégias do futsal para criar atividades que complementem o treinamento no futebol de campo. Agora, cada clube é diferente. Outros clubes não farão isso durante o ano, farão só no inverno. Como eu falei, a realidade pode mudar bastante de um lugar para outro. Pessoal, para quem entrou na live agora, o professor Marcelo Antonelli está falando diretamente da Califórnia, né, no clube dele, o Sacramento, é um clube de futebol de campo, que também trabalha com futsal. Se alguém que está assistindo a live quiser fazer uma pergunta para o professor Marcelo, agora seria o momento, né? Professor Evandro, professor Bira, alguma pergunta para o professor Marcelo em relação ao trabalho dele lá nos Estados Unidos? Eu estou com a inveja desse lindo dia aí, desse campo maravilhoso, né? Que coisa bem bonita isso aí. Dá vontade de pastar até, né? Comer essa grama aí. Daniel, eu quero só fazer um adendo ao Marcelo, que o que os Estados Unidos oferece diferente do Brasil é essa grande possibilidade de ter vários, que a gente chama de facilities, que são espaços dedicados ao esporte. Esse é o papel que a comunidade e os governos municipal, estadual e o federal propiciam ao esporte. Essa é a contribuição que o governo dá. A cidade, que principalmente sediado na cidade, eles te facilitam, em troca de serviços, a possibilidade de tu usufruir, alugando ou fazendo permutas, né? No meu caso, onde eu estava, era uma permuta. A gente trabalhava em prol da comunidade, dando recreação e competições. A gente geria, para poder usar o espaço, a gente geria as competições da recreação da nossa cidade, da onde a gente estava. Então, essa é a grande contribuição que o Estado dá para o esporte. Muito obrigado, professor Evandro. Professor Marcelo, tem uma pergunta para ti aqui, por favor, professor. Escuta, professor Marcelo. Oi, estou ouvindo. Tem uma pergunta de um professor de educação física lá do Rio Grande do Norte, professor Miqueia Alves. Pergunta se esse trabalho que tu está fazendo agora com as crianças, existe alguma regra sobre cada criança estar com uma bola? Sim, por causa da restrição do COVID, cada uma delas tem que trazer a própria bola.
e fica dentro do espaço do quadradinho onde elas estão. Então elas não podem sair do quadrado onde elas estão. E qualquer interação que a gente faça tem que ser sem ter interação física e sem ter interação de materiais do treino. Só um segundinho. Hey girls, can you say hi to Brazil? Hello, Brazil. Hello. Pedi as meninas mandarem ok. Então nesse momento, elas não podem fazer nada fora do quadrado. Então é um treino individualizado, então, professor. Eles nem podem trocar passes entre a bola dela com a da outra, é isso? Correto. Nesse momento, nesse estágio, não. Infelizmente, os casos aumentaram bastante aqui na Califórnia. Então, não deixaram a gente passar para a segunda fase. Na segunda fase, seriam treinos em grupos de 2 ou 3 jogadores, mas não podemos passar nesse grupo ainda. Então, por enquanto, eu tenho um grupo que eu posso ter no máximo 10 de um lado, aí esse espaço no meio, e um outro grupo aqui do outro lado. Professor Marcelo, para a gente finalizar nossa live, o nosso assunto final aqui foi bastante polêmico. O professor Evandro nos deu uma orientação bem interessante sobre os pais aí nos Estados Unidos, e nós gostaríamos de te escutar também. Queria que tu passasse a tua percepção em relação a esses pais que têm as crianças aí nos Estados Unidos. Como é que é o comportamento deles com essas crianças? Eles conseguem manter um comportamento adequado, controlado? Como é que tu percebe esse tipo de comportamento de alguns? Poderia falar um pouquinho para a gente, por favor, professor Marcelo? Olha, eu tenho uma experiência restrita com isso. Eu ouvi tudo que o Evandro falou e me pareceu muito acurado, tá bom? Eu confesso, eu falei, minha experiência maior aqui é no ambiente universitário, né, onde são treinadores profissionais, completamente profissionais, trabalhando só com isso, e equipes de competição de um certo nível, né, de atletas que estão para ir para o universitário. Então, eu vivenciei muito pouco, né, a realidade de ver pais dando treino. Eu também já ouvi muitas reclamações por aqui, como eu ouço no Brasil, eu sei que existem problemas, mas é a realidade americana, né, é a realidade, tem coisas boas e ruins na realidade americana. Como o Evandro falou, muitos atletas fazem 2, 3, 4 esportes naquela idade, talvez não com profissionais, mas e aí, o que é melhor? Fazer 2, 3 esportes com não profissionais, ou ser só capaz de ter um esporte com um profissional, né? Não que seja uma coisa ou outra, né? Eu só estou tentando colocar desafios reais, né, que acontecem, né, dentro da cultura americana. Professor Marcelo, professor Evandro, professor Bira, queria de coração agradecer as contribuições de vocês. Tenho certeza que as contribuições que fizemos hoje poderão auxiliar a gente a cada vez conhecer um pouquinho mais e poder auxiliar as pessoas também que estão aqui junto com a gente, que contribuíram muito, em tentar fazer cada vez um ensino não só do futsal, mas dos esportes com mais uma situação de desenvolvimento de valores morais, valores humanos, valores de aprendizagem, porque esse é o nosso intuito dessas lives, é a gente tentar juntos achar como se fosse um grupo de estudo, situações teóricas, cruzar situações teóricas e práticas, para que a gente possa beneficiar, sim, as pessoas que a gente trabalha. No caso, agora, o professor Marcelo trabalhando com as meninas dele, o professor Evandro lá na escola 2, no projeto 2 em 1, o professor Vira com os alunos dele da Educação Física do Colégio Monteiro Lobato, eu com meus alunos e todos aqueles que são considerados pedagogos do esporte, possam qualificar as práticas esportivas em termos de formação humana, mas também em termos de formação esportiva, porque não podemos esquecer que nós não somos recreadores, nós usamos a recreação, mas também temos a missão de fazer a formação esportiva. Então, para a gente finalizar, eu já fiz a minha parte, eu vou pedir para o professor Evandro, então, faça o minuto final dele, depois o professor Bira faça o minuto final dele, e aí o professor Marcelo fecha a nossa live, como é tradicional aqui das nossas lives. Professor Evandro, o recado final, por favor, professor. Agradecendo, em geral, a vocês pela oportunidade, ao Marcelo por essa parceria que a gente está iniciando, e dizer que é muito importante que a gente possa ter em mente que melhores professores formam melhores pessoas atletas. Esse é o meu objetivo. Eu me encontrei aonde eu quero, onde eu me sinto à vontade, e acho que formar pessoas para um mundo melhor é o meu objetivo, através do esporte. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela tua participação, professor Evandro. Professor Bira, tuas considerações finais, por favor, professor Bira. Não resta dúvida que as lives, elas
são muito proveitosas em termos de aquisição de conhecimento de quem fala e de quem assiste, vamos dizer assim, né? Cada contribuição é um novo conhecimento, né? É uma vivência daquele que fala, né? E sempre temos que respeitar a cada ideia, é aquilo que cada um tem, né, no seu dia a dia. Eu agradeço, então, a todos, ao professor Marcelo, a sua riqueza, né, do seu trabalho, o professor Evandro também, nessa batalha com o seu projeto, ao meu colega Daniel, e a mim, me agradeço também por estar aqui, junto com vocês, e tocamos ficha. Uma grande noite para todos, e mais uma vez, aqueles que nos prestigiam, um grande beijo no coração. Muito obrigado, professor Bira. Professor Marcelo, é tradicional nessas lives, o nosso visitante principal, então, como principal, aquele que participou pela primeira vez, fazer o fechamento. Então, gostaríamos, então, de escutar suas considerações finais e pedir, então, que faça o fechamento da nossa live, por favor, professor Marcelo. Bom, foi uma honra estar participando. Muito obrigado aí pelo convite. Desculpa ter que sair para o treino, mas não dava para remarcar o treino das meninas, né? Vamos tirar deles a oportunidade de treinar. Aprendi muito ouvindo vocês aí. Se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre a metodologia que desenvolveu, né, chama-se Soccer, né, que é futebol em inglês, Powered by Futsal. .com, tem o website, tem o YouTube, se quiserem ver vídeos, trocar ideias, fico à disposição para trocar ideia. Novamente é um prazer. Aprendi muito com o Evandro, vendo os vídeos deles da 2-1 Brasil. É uma metodologia realmente muito interessante, aprendizado através dos conceitos. E seguimos aprendendo, trocando ideias. Muito obrigado, Daniel. Foi um prazer ver todos vocês aí. E até uma próxima. Igualmente, professor, bom treino. Evandro, um abraço. Bira também. Até a próxima, pessoal. Tudo de bom. Amém. Um prazer, Bira, conhecê-lo. Igualmente, Marcelo. Grande abraço. Todo meu. Até mais. Tchau, tchau.